Boa tarde a todos. Hoje é 9 de junho de 2020. Eu sou o Sérgio Rezende, vice-presidente do Lead Ceará, e estamos iniciando mais uma edição do Lead Talks. Hoje temos a presença de Aline Ferreira, vice-presidente comercial e financeira do Grupo Aço Cearense, Bruno Girão, presidente da Betânia Lácteos, Vicente Araújo Júnior, presidente do Conselho do Grupo Servinac, e Mauro Costa, diretor da D2M, parceiro de mídia do Lead Ceará. O Lead Talks é um debate, uma troca de conhecimentos e aprendizados, e também interação entre filiados do Lead Ceará, que trazem um retrato da economia real, das empresas cearenses, de como estão enfrentando os desafios desse cenário e qual o olhar de cada uma para o futuro. As perguntas aos nossos debatedores devem ser feitas exclusivamente via chat. Com atuação nacional, o Grupo Aço Cearense trabalha na produção e comercialização de aço, com capacidade produtiva de 1 milhão de toneladas de aço ano, e sua vice-presidente comercial e financeira, Aline Ferreira, vai falar-nos sobre a história e a atuação do grupo. Aline, por favor. Seu microfone está desligado. Sim, desculpa. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, Sérgio, Mauro, Bruno, Vicente, quem está assistindo. Então, assim, como o Sérgio falou, eu sou vice-presidente comercial e financeira do Grupo Aço Cearense. A gente atua no mercado de construção civil, no mercado também de planos e longos, no caso, atendendo indústria. Os nossos maiores clientes, maior percentual de clientes é na área de revenda, pequenos distribuidores. E hoje a gente começou há 40 anos nosso negócio. Meu pai é o fundador, eu segunda geração. Então, meu pai começou, na verdade, aos 6 anos de idade na roça e acabou entrando nesse mercado de siderurgia e metalurgia. E hoje a gente tem uma posição bem relevante no mercado, principalmente do Norte e Nordeste, mas muito forte também no Brasil. Temos 3.800 colaboradores, enfim. A gente está aqui para poder colaborar. Vamos ver aí o que a gente tem de bom para contar para quem está interessado em escutar um pouquinho desse mercado do aço no Brasil, nesse cenário que a gente está vivendo, de incertezas, mas de grandes surpresas. Ok, Aline. Maior indústria de lácteos do Nordeste, presente em 57 mil pontos de venda, a Betânia Lácteos produz hoje mais de 120 itens. Está conosco para nos contar sobre a empresa seu presidente, Bruno Girão. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Vicente. Um grande Mário Costa. Um prazer enorme estar aqui nesse seleto grupo, a discutir um pouco do que está acontecendo aí nesse momento de crise. Falando um pouco da Betânia, eu também sou segunda geração de uma família empresária. Meu pai montou esse negócio lá em 1974, inicialmente em Quixeramobim, terra da minha mãe, e de lá até 94 ele presidia o negócio. Depois a gente vendeu esse negócio para a Parmalat. Em 2002 a gente recompra essa atividade. Na época tinha alguns executivos que tinham ficado na Parmalat, o Parmalat estava fazendo uma reestruturação nesse negócio e nos chamou para a gente recomprar aquele que tinha vendido. Então, o Jorge Parente volta e era o cara que, naquele momento, tinha um link com o pessoal da Parmalat, nos ajudou nessa negociação, depois se tornou sócio da empresa. Desde 2002, eu estou na presidência, fazendo esse trabalho de tornar a Betânia relevante de novo no Nordeste, como ela tinha sido lá em 94, antes de ser vendida. Hoje, a gente tem 12 centros de distribuições, 5 fábricas, processa aproximadamente 1 milhão de litros de leite por dia, tem 2.200 colaboradores e atuamos basicamente na região Nordeste. Como você bem disse, o Nordeste a gente se encontra os nossos produtos em aproximadamente 57 mil pontos de venda, a gente tem equipe própria que chega a 35 mil, mas o Nordeste tem 170 mil pontos de venda alimentares. Então, tem um espaço ainda muito grande para crescer. A gente agora recentemente fez uma incursão na Bahia, acabamos de adquirir uma fábrica de leite em pó lá, estamos construindo, finalizando a construção de uma fábrica também lá no sul da Bahia, em Teixeira de Freitas. E leite é um negócio que já está na nossa família há muitos anos. Costumo dizer que corre mais leite nas veias do que sangue, viu, Sérgio? Certo. Só um complemento, o Bruno já foi garoto propaganda da Betânia quando era criança também, né, Bruno?
Naquela época, nos anos 80, o bacana era ter o filho nas propagandas, né? Bruno, Ainda bem que passou, viu, Sérgio? me diga uma coisa, os outros 22 mil pontos de venda que são clientes de vocês e vocês não atingem diretamente através de distribuidores? A grande maioria desses pontos, a gente não tem distribuidores, né? Toda a nossa equipe de venda vai aos pontos de venda, mas a gente tem um canal que é o Cash and Carry, que são os atacadões, os açaís da vida, que ele acaba abastecendo uma boa parte daquele pequeno varejo que está ali próximo a ele, né? Hoje, se você imaginar, quase que 60%, 40% hoje de um atacadão é para consumo das famílias, né? As famílias vão lá e consomem para o seu dia a dia. Os outros 60% do negócio é para pequenos comerciantes, restaurantes, hotéis, padarias. E era o objetivo inicial, né? Que era o objetivo inicial. E aí a crise, né, isso é um movimento também que existe nos Estados Unidos, aqueles clubes de compra que o Walmart tem lá, o Sam's, tem outros nos Estados Unidos. Aqui a coisa ficou muito mais no conceito do básico, né? Mas é uma tendência global de você dar menos serviço e menos conforto ao cliente. É preço, né? E está comprando o preço. Tá. Vamos desenvolver mais esse assunto. Com uma fortíssima presença na área de terceirização de mão de obra, tanto na área pública como para condomínios e empresas privadas, além de outras áreas como fintech e locação de veículos, o Grupo Servinac é sinônimo de segurança e credibilidade. Para nos dizer sobre a atuação do Grupo Servinac, o presidente do Conselho, Vicente Araújo Júnior. Boa tarde, Vicente. Boa tarde a todos, Sérgio, né? Mauro Costa, Bruno e Aline. Nós estamos há 34 anos trabalhando no mercado, né? Começamos com condomínios só, né? Assim, pode-se dizer que eu iniciei a empresa, tá certo? E as primeiras rondas, os primeiros carros, os primeiros vigilantes foram tudo contratados por a gente, tá? Eu é que fazia a ronda, eu é que estava lá no dia a dia, tá certo? Como conseguimos chegar hoje com 8.900 empregados, tá certo? Atuando na parte de terceirização de mão de obra, limpeza e conservação, segurança patrimonial, vigilância eletrônica, né? Portaria virtual e a sanitização agora, tá certo? Muito bacana. Isso é um caminho que a gente construiu devagar, andar por andar, tá certo? Mas hoje, assim, a gente está uma empresa que está totalmente organizada, totalmente de pé no chão, tá certo? E, assim, que essa crise, e graças a Deus aconteceu, graças a Deus não, aconteceu a crise, né? Mas a gente passou tranquilamente. Esse Lead Talks de hoje, para mim, foi muito agradável fazer, porque os três são amigos, são três empresas com muita história. O Grupo Servinac tem mais de 30 anos, o Grupo Açarense 40 anos, o Grupo Betânia está indo para os 50 anos, e a gente vê a história de construção de cada empresa dessa. A gente vê a Cearense, eu me lembro sempre, Aline, daquela história que seu pai conta, que saiu daqui, pegou um avião para Recife, com uma bolsa com dinheiro, porque queria trazer aço de lá e não queriam vender, e ele disse que só saía se fosse com a mercadoria. Então, verdade. É uma coisa muito bacana. Vicente conta agora essa história das primeiras rondas. Tem um fato, Vicente, que você não sabe. Há um bom tempo atrás, um galpão que eu tinha o serviço de vigilância eletrônica da Servinac, e as pessoas da Servinac que estavam para resolver, teve um probleminha, não conseguiram e a coisa não andava. Eu digo, eu quero falar com uma pessoa que resolva, não é possível. Me deram o telefone do Vicente, eu na época não o conhecia, liguei para ele, eu digo, olha, é um problema pequeno, sua empresa é grande, mas sua equipe não está resolvendo. Ele disse, não se preocupe. Ele não me conhecia, ele mandou o pessoal lá, ele mesmo depois ligou para saber se tinha resolvido. A gente nota que as empresas grandes, que têm sustentabilidade, que têm uma vida, têm esse compromisso com o cliente. A Betânia a gente não precisa nem falar, o carisma do senador Luiz Girão, desde o momento que ele começa e até hoje a paixão dele pela pecuária,
pelo setor de leite, pelas vacas, pelos outros produtores. Então, a gente vê esse traço comum em todas as empresas que crescem porque se preocupam com toda a cadeia em que ela está envolvida. Mas nós vamos falar agora de como essas 3 empresas estão enfrentando esses desafios desse novo cenário. Bruno, como foi para a Betânia a adaptação a este momento inicial da pandemia, seja com clientes, com os pontos de venda, com fornecedores, com funcionários, sobre muitas coisas ao mesmo tempo? Como foi que vocês conseguiram tão rapidamente? Porque a demanda cresceu inicialmente, não é verdade? Teu microfone está desligado, Bruno. A gente, Sérgio, é assessorado há bastante tempo pelo pessoal da Fundação Dom Cabral, e eles tiveram uma forma bastante interessante de lidar com a crise, né? E ele considera a crise hoje em 3 etapas. Primeiro é a gestão da crise, né? Muitas empresas, e a gente inclusive, não tinha a incerteza, fez a gente tirar aqueles manuais que a gente aprende na faculdade, e a primeira coisa que a gente fez foi, onde tiver linha de crédito possível, imaginar, a gente está tomando. A gente não sabe se isso vai durar 2 meses, vai durar 3 meses, vai durar 6 meses. E a gente aprende na faculdade que caixa é rei, né? E agora caixa é king and queen, né? É rei e rainha. Então, nesse primeiro momento aí, foi o primeiro manual que a gente colocou em prática de crise, foi, se tinha linha de crédito disponível, a gente tomou absolutamente tudo para poder passar com mais tranquilidade. Eu que já vivi algumas crises na vida, inclusive falta de caixa, eu sei o quanto que a falta de caixa é destruidor numa gestão, porque você esquece de tudo e se foca absolutamente o seu dia a dia no oxigênio, que sem caixa não dá para funcionar. Então, imediatamente, essa foi a primeira ação que nós tomamos. A segunda ação foi cuidar das pessoas, né? Como bem essencial, leite não estava em nenhuma lista de decretos proibitivos. A gente, essas fábricas continuaram a funcionar, e a gente meio que imediatamente começou a fazer distanciamento social, preparou refeitórios de maneira a dar mais espaço entre as pessoas, a luta inicial por EPI, né? E a gente tinha um grupo importante de pessoas que estavam nas fábricas, mas tinha um outro grupo tão maior, ou quase tão grande, que estavam nas ruas, que eram os vendedores, o pessoal que fica no ponto de venda. Então, imediatamente, você lembra que naquele momento nem álcool gel encontrava para comprar. A gente depositou dinheiro na conta de todo mundo que estava na rua para comprar esse álcool gel, que eles mesmos pudessem resolver, né, de uma maneira mais rápida, sem precisar da centralização da empresa, essa questão. E aí colocamos um time, 280 pessoas do back-office, tanto back-office de fábrica como back-office do escritório centrais de vendas, em home office. A gente já usava Zoom, né? Então foi uma coisa muito, muito rápida, porque a gente já usava Zoom para as nossas reuniões, de ter fábricas em muitos locais e centros de distribuição em muitos locais. A gente já precisava de uma ferramenta e boa parte dos nossos reportes já se davam via videoconferência, mas não nessa intensidade. Então, criamos um comitê de crise e começamos a entender qual era a questão que viria, né? E aí isso aconteceu um pouco atrasado, a gente se beneficiou um pouco do que aconteceu em outras regiões. Então, logo eu comecei a participar de alguns podcasts, de alguns webinars, a McKinsey vinha alertando nos seus webinars o que é que vinha acontecendo no mercado chinês. Essa corrida para os supermercados foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. A Tetra Pak, que é nosso fornecedor de embalagem, está em quase 200 países. Eu logo comecei a ver, liguei para o presidente, perguntei como é que estava se comportando a curva de consumo em outros países. E as primeiras respostas que vinham era que os consumidores iriam para o supermercado, iriam se abastecer, se estocar. Essa é a primeira. Então, viver a crise no primeiro momento foi garantir que o produto não saísse da gôndola. Deixa que a vaquinha não sabe se é crise ou se não é. Então, se você tem um hike de demanda, você não necessariamente tem um produto disponível ali para entregar. Então, em alguns clientes, nós chegamos e dissemos, olha, não precisa você comprar demais, vamos ter um pouco de calma, não precisa se estocar, não vai faltar leite, as vaquinhas não estão com Covid, elas não estão com crise. Se a gente voltar, isso é simplesmente uma antecipação de compra, tá? Vamos ter um pouco mais de calma, e assim foi que aconteceu, né? Essa é a primeira fase. Já a gestão da crise, numa segunda etapa, o mercado de queijos, que
tem quase 50% das suas vendas para food service, que são hotéis, restaurantes. Esse é um setor que foi muito mais afetado, né? Ele zerou, né? Restaurantes e tal. Então, sobrou muito queijo no mercado e, consequentemente, a turma que vendia só queijo, que tinha empresas mais especializadas no mundo dos queijos, ficaram com dificuldade de vender e aí começaram a vender leite in natura para as indústrias que faziam leite longa-vida. Aí, por um período, aí, um segundo mês da crise, a gente já vivia um excesso de oferta de leite no mercado, né, pelos produtores, porque você não tinha mercado para isso, porque essa turma não tinha o que fazer do seu produto. Mas aí, ao longo do período, o consumo dentro de casa começou a crescer e esse pessoal que vendia queijo só para restaurantes acabou mudando um pouco seu portfólio, atendendo supermercados também. E hoje podemos dizer que o fato da grande maioria das pessoas ainda estarem em casa beneficiou o setor lácteo. Beneficiou por quê? Porque o café da manhã acaba sendo um café da manhã mais completo, em família, sem as interferências de um café da manhã na rua. Então, se come mais queijo, se come mais iogurte. Então, nesse exato momento, nós estamos vivendo um aumento de consumo. O que se espera do pós-crise... Na linha mais embalagens familiares, né? Porque as embalagens individuais que eram vendidas no on the go, essas caíram as vendas. E também um portfólio mais pobre do ponto de vista de rentabilidade. Então, você está vendendo mais produtos mais básicos, mas está vendendo em mais quantidade. Então, do ponto de vista de rentabilidade, está até um pouco melhor do que o que a gente planejava, né? Mas a gente está se preparando, sim. Eu assisti um webinar esses dias com o Mansueto Almeida, que você bem conhece, que já fez aqui, inclusive, um lead talks aqui com esse grupo. Ele tem um lead live. E ele me trouxe, aliás, trouxe para o pessoal um dado muito impactante, né? A queda de renda de consumo das famílias é em torno de 70 bilhões de reais. Essa é a queda estimada. E o que o governo está colocando na economia é algo em torno de 250 bilhões. Então, está tendo um poder de compra adicional, né? Então, está tendo um gigantesco poder de compra adicional. Então, e esse consumo está indo direto para o alimento, para o básico, né? Então, o que está acontecendo, assim, é um hike inicial, é um aumento, né, fora do comum inicialmente, mas o que vai acontecer no pós-crise, né, ou quando esses R$600 acabar, é que já está tomando os nossos dia a dia aqui, né? A nossa reunião do dia a dia, já estou na fase do pós-crise, né? Porque, lembra lá, a Fundação da Cabral disse que você tinha que gerir a crise, depois gerir na crise e agora na fase do pós-crise. Quais são, de fato, as mudanças e as tendências de consumo que vão ficar nessa pandemia, né? E como a gente vai se adaptar como empresa para poder surfar essa onda e que tamanho essa onda será, né? Se ela será uma marola, se ela será uma onda grande, né? Eu estou apostando que a gente vai ter uma perda de consumo importante, né? Então, a gente está restritivo nisso aí, diminuir os investimentos que tinham para fazer, né? E estão com muita cautela, olhando para frente, porque eu acho que os desafios que vamos enfrentar ainda não começaram, né? Eles virão. Isso daí vai ser no próximo bloco que a gente vai tratar. Mas, Vicente, antes de eu começar, eu quero contar um fato. No dia 23 de março, eu fui resgatar no meu WhatsApp, eu tinha recebido num grupo umas postagens que estavam sendo repassadas, não foram por... Aí tinha vigilante, portaria, zeladoria, e que tinha vagas abertas. Então, a gente vê assim, que logo no início do isolamento, enquanto muitos estavam demitindo, suspendendo contratos, vocês estavam contratando. Como foi na contramão do consenso neste momento, Vicente? Sérgio e pessoal, assim, para começar, assim, logo se iniciou, porque logo eu peguei o coronavírus, né? Dia 15 de março eu já estava lá doente, tá certo? Então, assim, eu em casa, a gente teve que conversar com a nossa equipe de gestores de diretoria aqui, tá certo? E verificar que, assim, a gente ia precisar de mão de obra, porque principalmente a gente tem uma demanda muito grande e trabalha em hospitais, tá certo? Tanto o hospital público como o hospital da Unimed aqui.
Então, eu disse, a gente tem quase 2.000 pessoas nesse segmento de hospitais. Eu disse, não, esse Vocês pessoal têm vai equipe começar... também em SAMU, né? SAMU motorista também. Tá. Então, assim, a gente, nesse primeiro momento, eu disse, não, vamos ter que preparar aqui que a gente vai ter falta. Assim, a gente teve que contratar mais 2 médicos do trabalho, tá certo? Assim, a gente contratou em torno de 470 pessoas a mais. E, assim, para a gente aqui, o início, principalmente abril, foi assim, muita falta, tá certo? Muitas faltas mesmo. Porque a gente até dividiu assim, começou abril e o pico, vem no pico, como se diz, a classe de maior renda, e no cliente privado, que é a Unimed que a gente tinha lá 200 e poucos empregados, e o pico foi dia 25 de abril, com 37 faltas, tá certo? Então, Tá. aí começou a diminuir, tá certo? Agora, o mês de maio foi um pico muito grande para o setor público, tá? Então, assim, a gente chegou no pico no dia 7 de maio a ter 100 faltas no dia. Então, mas a gente já estava preparado. A gente, logo no início, fez uma sala de guerra só para ter faltas, só concluir faltas, ver como é que a gente ia Tá. fazer. Você E, podia graças pecar a por excesso, né? Não por falta, né? não, assim, como a gente tem muitos empregados, eu podia no hospital, no dia está até faltando, mas no outro dia eu cobria pela Tá. minha quantidade de horas, tá certo? E o pico do setor público foi dia 7 de maio, a gente chegou a ter 100 atestados médicos. Então, hoje, a gente já o quê? Já conseguimos regularizar, graças a Deus, a gente está com um número de faltas normal, 5 a 10 atestados médicos, assim, caiu gradativamente. Assim, dos 8.900 empregados que a gente tem, só 20 tiveram casos comprovados de coronavírus. Tá certo? Só 20. Até hoje, nenhum morreu, graças a Deus. Ontem morreu um vigilante, mas não foi confirmado óbito pelo coronavírus, tá certo? Agora, assim, para tudo isso, a gente, nos principais clientes, a gente até colocou técnico de segurança do trabalho, colocou medição de temperatura, a gente fez algo para poder dar atenção total aos clientes, tá certo? E, ao lado disso, a gente tem a nossa equipe financeira que a gente, trabalhando e evitando custo, mas a gente tinha que saber o quê? Temos que cobrir as faltas, temos que fazer isso. Tá certo? Então, assim, hoje eu acho que passamos esse período de crise até tranquilo, tá certo? A gente espera agora no setor, que o setor público, e a gente tem 60% do nosso faturamento, a gente acha que tanto o governo do estado como o governo municipal vão dar uma reduzida, tá? Mas para a gente tem sido tranquilo, tá certo? A quantidade de rescisões de contrato foram muito poucas, tá certo? Assim, teve até um reforço na vigilância, alguns locais tiraram zeladores, mas reforçaram a vigilância. Assim, hoje, devido às atitudes que a gente tomou com essa sala de guerra e tudo, a gente passou tranquilo, tá certo? Mas, assim, foi muito estresse, agora foi uma experiência muito grande, tá certo? É o que eu digo aqui, nós tivemos experiência e o principal foi essa sala de guerra da gente. Essa sala de guerra a gente teve que fazer porque era acompanhando atestado, era acompanhando quem estava doente, era substituindo, era vendo também quem estava mandando atestado que não estava doente. Então, foi muito complicado e estressante. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu passar. E hoje, como eu disse para vocês, hoje a curva de atestados de falta para a gente, que é o principal, voltou antes do coronavírus, né? A gente tinha em média 400 falta mês. No mês de maio, a gente chegou a ter falta não, atestado. No mês de maio, a gente chegou a ter 1.068 atestados médicos. No mês de abril, a gente chegou a ter 828 atestados médicos, quando a nossa média era 400. Mas como a gente fez esse trabalho todinho, a gente conseguiu, graças a Deus, e com a equipe da gente aqui, cumprir tudo o que foi, né? Assim, no primeiro momento, a gente, como empresa essencial, colocou algumas pessoas em home office. Mas como a gente é essencial, as pessoas têm que estar aqui, têm que fechar a folha.
Aí a gente criou aqui dentro da empresa um local à parte que essas contratações, quem vinha de rua, tá certo? Era totalmente um prédio isolado, anexo né? da Servitac, tá certo? Tá. Tanto Ô, que Vicente, mesmo foi não. só para assim, a gente também teve, né, um momento do medo, né? Na fábrica lá aqui no Ceará, nós temos 650 pessoas e teve dias de ter 70 afastamentos, né? Pessoas que, né, entram naquela fase de se não, Pânico. de pânico, né? É um processo como é que você tratou essa questão do medo? Como é que para você foi? Porque as pessoas, é normal, né? As pessoas, naquele início, se assistir o Jornal Nacional e continua assistindo, só tem má notícia, não tem coisa boa, né? E as pessoas, de uma certa maneira, indo para o trabalho e tal. Como é que foi a tua experiência gerindo o medo dos teus colaboradores? Assim, eu acho que em momento de crise tem que ter uma liderança que vai dizer, não, temos que fazer isso. Assim, e a gente contratou pessoas para ver se essas faltas eram corretas, era existente, como os técnicos de segurança do trabalho dos principais clientes, tá certo? E reforçou a nossa equipe de médico do trabalho. Assim, que as pessoas ficam, a pessoa está doente, a pessoa não está. Assim, eu não posso dizer. O médico do trabalho é que vai dizer. Na hora que a gente botou uma equipe, fez aqui 2 consultórios médicos aqui dentro da empresa, 2 consultórios médicos, e viu assim, ó, tu tem que faltar, mas tu sabe que tu está sendo consultado virtualmente ou tu pode vir aqui. E aí, isso aí foi que deu uma tranquilidade, eu acho que diminuiu muito as faltas, tá certo? E os turnover. Agora, sim, o que ocorreu? A gente tinha alguns locais que a gente tinha até, funcionários, até em hospitais, que tinham mais de 60 anos. Aí, assim, não era obrigado aquele funcionário sair ou não. A gente conversou com o cliente, ó, você quer que aquele funcionário saia, eu vou trocar ou não. A maioria dos clientes manteve. Nós tínhamos uns 10 que tinham acima de 70 anos. Esses acima de 70 anos, eu disse, não, vamos chamar o cara e vamos conversar, porque a gente vai fazer isso por bem dele. Por bem dele. E a gente conseguiu. Assim, como eu disse, foi muito estresse, tá certo? E um pouco de estresse, porque eu estava afastado da empresa. Assim, eu peguei o coronavírus dia 15 de março. Mas eu acho que nós estamos numa fase tranquila, sabe mesmo? E eu acho que essa daí já passou. Para mim, já passou. Agora, o que vem, assim, é só essa questão de você administrar aqueles clientes que vão sair ou não. Que a gente sabe que a situação financeira não é confortável para todo mundo, tá certo? E ainda tem essa dificuldade que, assim, o governo estadual, todos eles fizeram tudo para ter aquelas questões de fase, mas existe algo que ele está liberando algumas atividades, mas não liberou colégio, né? Então, as mães que trabalhavam e deixavam os filhos em creche ou com a avó, hoje em dia está mais complicado. Né? Isso aí é uma fase que a gente vai ver agora como é que fica. Mas eu acho interessante esse seu comentário da quantidade de pessoas que realmente contraíram a Covid. É um fato que tem se repetido a cada vez aqui no Lead Talks das empresas participantes. O número de casos para o número de funcionários tem sido efetivamente baixo. Eu não vou entrar aqui na discussão médica e técnica se deveria ter sido feito isolamento ou se não deveria ter, mas é um clamor que desde o começo a gente ouve e as empresas com números provaram que no ambiente da empresa, tomando os devidos cuidados, o contágio era muito pequeno. E isso fez com que, como o Bruno colocou bem, teve aquela fase do pânico, porque as notícias que eram colocadas sempre eram as piores, estava se olhando somente para um viés, que era do vírus, e não se olhava para a economia, que isso vai ter também uma consequência muito forte. Já foi colocado aqui que está se olhando para o momento seguinte, que a gente pode ter, quando acabar esse auxílio emergencial, a gente ter grandes dificuldades. O consumo deve cair,
Muitas pessoas perderam o emprego, muitos autônomos deixaram de produzir. Então, eu quero reforçar isso aqui, que no ambiente das empresas, quando a gente tem esses contatos aqui no Lead Talks, é uma narrativa que tem se repetido, de poucos casos, realmente. Mas, Aline, uma boa parte da força de trabalho do grupo poderia continuar trabalhando, seja por estar em área geográfica permitida, ou seja por estar em estado que não teve isolamento. Vocês têm unidades em diversos estados. Mas, para nem todos os clientes de vocês, a realidade foi a mesma. Dentro da própria empresa, alguns setores poderiam ir para o home office, outros não. Como conciliar todas estas variáveis? Na verdade, assim, todo mundo aqui falou um pouco sobre o que fez, né, para se adaptar a esse momento. Então, o Bruno, ele utilizou a FDC como um ponto de estrutura, para ir fazendo uma orientação do melhor caminho para seguir. Assim, ele definiu que ia ser, juntou todo mundo, não sei quais os gestores que ele colocou na frente para poder dar uma olhada nisso, e a gente fez algo parecido. O que eu achei interessante foi que todos, cada um à sua maneira, encontrou uma forma inquieta de buscar a solução. Outras empresas eu vi cruzar os braços e esperar. Não, eu vou fechar as portas e vou esperar. Quando passar, eu faço alguma coisa. E, no final das contas, quando eu olho, assim, eu não posso reclamar do nosso negócio nesse momento. Eu acredito que o Bruno também não pode reclamar das ações que ele tomou e nem o Vicente, muito pelo contrário. Acho que a curva que a gente acabou influenciando para retomar, ela é desproporcional à curva que o Covid causou, que a gente podia usar como argumento para não estar tendo resultado. Então, assim, quando você fala, Aline, como foi que vocês fizeram essa mexida de home office? Não foi só uma mexida de home office, não foi só uma mexida de olhar como o cliente está. A gente pegou todos os nossos diretores e definiu o que era prioridade para cada área e qual era a interseção, o impacto que o efeito de uma área causaria na outra. Então, as nossas reuniões de diretoria passaram a ser diárias, e aí, com o tempo, depois elas viraram reuniões 3 vezes por semana e continuam 3 vezes por semana até agora. A gente fez uma análise, o Bruno, ele olhou o caixa sobre uma perspectiva, a gente olhou o nosso caixa sobre a perspectiva não de usar crédito do mercado, mas de usar crédito interno. O que a gente tinha internamente de insumos que a gente podia reduzir os estoques de matéria-prima, o que a gente conseguia fazer de aceleração de venda por oportunidade para o próprio cliente, e assim a gente equalizar a nossa conta com as novas compras, negociando com os nossos fornecedores. Então, foi um efeito semelhante ao do Bruno, mas usando um outro caminho. Eu acho que é interessante a gente ter essa oportunidade de mostrar que resultados semelhantes podem ser adquiridos com fórmulas um pouco diferentes. Então, a gente cuidou muito das pessoas também. A gente olhou muito para o nosso pessoal interno, quem fica no home, quem não. E depois, agora, recentemente, a gente fez uma pesquisa de resultado e uma pesquisa de visão deles, tanto dos gestores como dos colaboradores. Quais são as áreas que produzem mais em home office e quais são as áreas que produzem menos, para a gente poder já observar o que pode ser ajustado no nosso pós-Covid, né, nesse momento presente e no nosso futuro. A gente utilizou muita ferramenta de comunicação, não só sobre saúde, mas sobre negócio, não só com o nosso time interno, mas com o nosso público externo, os nossos clientes. Tudo que aparecia de oportunidade de BNDES, de solução na área de pessoas, de recurso que o governo ia disponibilizar dos R$600, a gente espreadou isso nas nossas redes de comunicação e junto com o nosso cliente para poder orientar, porque se o nosso cliente tivesse forte, se o nosso cliente tivesse utilizado, que para a gente não existe, porque para a empresa grande não existia uma lei que dissesse que o BNDES ia disponibilizar recursos para a gente, mas para eles sim. Então, a gente pensou, se eles estiverem bem, eles continuam comprando e eles deixam a gente bem. E parece que essa conta, ela realmente gerou um resultado interessante, porque a nossa queda de faturamento, óbvio que foi maior do que a do Bruno, que o Bruno trabalha na área de alimentos, do que a do Vicente, que serviço com 70% da área pública e com hospitais, que era um grande demandador no momento, mas a gente conseguiu estar num nível
que é muito melhor do que o restante do mercado. Então, assim, a gente foi fazendo movimentações, a gente decidiu que não ia parar com alguns projetos estratégicos na área de processo, na área de S&OP, no caso, que é todo o alinhamento do nosso fluxo de operação comercial, planejamento de demanda e o efeito disso tudo na nossa cadeia, seja na área financeira com crédito, seja na área operacional com produção, com logística e fechando todo esse fluxo. A gente trabalhou com redução de custos, que a gente já vinha desenhando isso ano passado, a gente passou o ano inteiro trabalhando no OBZ e a gente lacrou esse projeto no final do ano passado, então deu para a gente uma visibilidade maior das nossas oportunidades de custo também no período de crise. A gente definiu que ia continuar com o nosso projeto de marketing, de desenvolvimento da área de marketing com a percepção diferente de qual é a segmentação do nosso cliente, o que ele espera do grupo cearense, para poder a gente encontrar as lacunas, as brechas que a gente tinha deixado lá atrás. Então, assim, acho que o grande ponto para a gente não foi só uma questão de observar o home office em si, como a gente ia tratar as pessoas, mas como a gente ia transformar as pessoas de dentro e as pessoas de fora para a gente se adaptar ao momento e não ser o mínimo possível refém do Covid e das ações do governo, sejam elas em benefício da gente ou não. Então, de uma maneira assim muito rápida, acho que resumida demais, foi isso. E aí, se você quiser aprofundar em algum ponto, eu me destaco pergunta. aí, que era um ponto que eu queria saber, tinha bastante interesse nessa pergunta que eu fiz, era com relação aos clientes de vocês, e você já respondeu, esse suporte que vocês dariam aos clientes de vocês. Porque, como você colocou no início, a maior parte são pequenas revendas, que não têm um conhecimento técnico, como, por exemplo, a empresa de vocês tem, que tem consultorias, tem assessorias, e o pequeno muitas vezes não tem isso, mas foi isso que você colocou, de ter essa condição de dar suporte a eles para que eles pudessem realmente continuar a atividade comercial, né? Embora teve um ponto de dor nosso, Sérgio, desculpa te interromper, um ponto de dor foi aquilo que a gente sabia que ele precisava e a gente não conseguiu dar, porque a gente dependia de uma operação de um terceiro. Então, assim, tiveram algumas questões que a gente quis oferecer, mas os fundos que trabalhavam com a gente não tinham condição de proporcionar. Então, a gente buscou soluções paliativas para poder atender essa necessidade dele. Então, mas, em geral, o que a gente pôde fazer para se adaptar, a gente fez, para dar essa condição. Rapidamente, antes de eu passar para outra pergunta, só queria perguntar especificamente à Aline e ao Bruno, que trabalham diretamente com o varejo, como é que está a questão de inadimplência dos clientes de vocês? Aline, quem começa, Bruno? É o outro? Eu posso começar, Aline. O varejo tem, no nosso segmento, tem o varejo de supermercado, né, de alimentos básicos, mas tem o varejo, por exemplo, as padarias estão sofrendo mais porque perderam, a grande maioria das padarias tinham também um negócio de restaurante dentro delas. Então, esse negócio de restaurante deixou de faturar. Hotéis, esse nem se fala, né? Então, bares, que também algumas coisas tinham e ficaram fechadas. Mas o restaurante, isso no nosso negócio se apresenta muito pouco, né? Se você juntar, sei lá, não dá 5% do negócio. O varejo alimentar, esse não está sofrendo crise, de jeito nenhum. Também, dentro de um ponto, só dando uma oportunidade aqui, Aline, a gente, um tempo atrás, entendeu que que o nosso propósito era muito maior do que simplesmente vender leite, né? Como é que a gente juntos poderia transformar, desenvolver a região Nordeste através do leite. Então, valorizar a família nordestina, alimentar no corpo, inspirando o coração, foi mais ou menos esse propósito que a gente... E aí a gente se refletiu e disse o seguinte, num momento como esse, como que a gente pode fazer mais? Como que a gente materializa esse propósito? A gente compra leite de 3.600 famílias produtoras no sertão do Nordeste, e naquele momento estava apavorada. Será que eu vou ter uma crise e eu não vou ter para quem vender meu produto? Né? Uma relação mais de longo prazo. E por incrível que pareça, hoje a gente está conseguindo, com muito mais adesão, fazer webinars com nossa base de produtores, consegue colocar 400 produtores de leite no interior desse sertão do Nordeste. Impressionante isso. Aprendendo sobre produção de leite, discutindo reprodução animal, discutindo o mercado de leite, um negócio que a gente achava que ia ter pouquíssima adesão,
de repente, né, nós temos, inclusive, aqui a possibilidade, a gente vende telefone celular, o smartphone, que era uma deficiência dessa turma, para o cara trocar em leite. A gente já vendia vaca para trocar em leite, a gente já vendia ração para trocar em leite, agora a gente está vendendo telefone celular para trocar em leite. E está dando assistência técnica via internet, né? Ainda não é uma assistência técnica profunda, mas pelo menos conhecimento para ele, a gente está transmitindo e está indo super bem. Bruno, de qualquer maneira, Bruno, vocês estão até fazendo um papel, desculpa aqui, só para complementar, né? É um papel que caberia até o governo, né? É o poder público, esse papel de assistência técnica, de quase de extensão, de capacitação. Era uma coisa que vocês, obviamente, está no DNA de vocês, mas de alguma maneira vocês estão até suprindo o que governos não conseguem fazer. Eu tenho, desde que assumi a presidência, buscado fazer a menor quantidade de negócio possível com o governo. Porque eu acho que o governo, se o papel dele, se ele não atrapalhar, ele já está fazendo um ótimo trabalho. Então, não tenho muita esperança de esperar pelo governo. Acho que o governo tem um super papel, mas eu não espero por ele, né, nesse processo. Então, essa foi na fase de produção de leite. Nos varejistas, né, nós também fizemos alguns webinars, eu me lembro de ter feito um webinar, inclusive com o presidente da Coca-Cola aqui da nossa, mais no sentido de mostrar para o varejo o que é que está acontecendo, informações de que tipo de produtos eles deveriam comprar, que tipo de produto eles não deveriam comprar, como é que está. Porque é muito comum o cara que toca uma pequena loja, ele não conseguir ter a dimensão, porque é como se ele fosse uma pedra num oceano, ele não consegue entender a tendência de mercado. Então, foi muito no início, né, as consultorias já traziam informações de que, por exemplo, as lojas de supermercado precisavam cuidar dos seus clientes, elas precisavam passar a sensação de limpeza, de cuidado, de higienização, porque senão as que não estavam fazendo isso iriam perder clientes. A segunda coisa, o delivery veio muito forte. Né? Quem conseguiu fazer um delivery que funcionasse, ou quem pegasse todas as suas atenções, e aí não precisa ser delivery sofisticado, bote o WhatsApp para funcionar, que ele funciona super bem, as pequenas lojinhas. Né? O cara troca de supermercado, começou a trocar de supermercado se o delivery atrasasse. Então, tinha muita gente que foi de goela abaixo mesmo, as mudanças. O Neto falou exatamente isso aqui conosco, viu, Bruno? O Severino Neto, do Mercadinho. Hoje é mais ou menos o que acontece com conexão de celular em rádio de veículo. Né? Se ele não comunicar bem com o seu celular, ele é decisão de compra de um carro hoje. E no supermercado está ficando assim. Se o delivery do supermercado não funcionar, o cara muda de supermercado, porque para ele tanto faz estar comprando aqui na esquina como estar comprando daqui a 2 quilômetros. O importante é que ele compre e chegue. Né? A prova está aí, é a Magazine Luiza, que às vezes faz um delivery tão melhor do que os caras que estão aqui localmente, muitas vezes, porque tem uns processos já definidos lá atrás e que funcionam. Então, a gente começou a passar algumas informações também para essa cadeia, né? Nada que fosse uma surpresa, mas no sentido de dizer, olha, o consumo de lácteos vai subir, se prepare, cuidado com o que você compra, você precisa ver, caixa é rei, então cuidado com ruptura, não vá comprar o que não vende, se veja livre daquilo que não vende, diminua a quantidade de SKU que tem na sua loja, não precisa o cara ter 15 mil SKUs ou 7 mil SKUs, vai para o básico, porque nesse momento o cara está buscando racionalidade, ele quer simplesmente, tem pouco dinheiro, ele quer alimentar a família, ele não vai ficar esperando, esse não é momento de inovar, esse é momento de sobreviver. Então, um monte de dicas que a gente vinha recebendo, já vinha fazendo, foi uma oportunidade que a gente teve, né, através desses webinars e tal. Né? E só falando também, a história do medo, viu, Sérgio? Você sabe disso, eu perdi a minha mãe durante o Covid. Né? Foi um momento logo no início, ela deve ter sido o 16º caso aqui em Fortaleza, e eu também peguei Covid, e foi um momento de empatia muito grande que acabou se criando no negócio, porque as pessoas sabiam do nosso sofrimento, né? A gente fez questão de falar sobre isso, a gente fez questão de comunicar isso, como é que funcionava a doença, a preocupação que tinha que ter com cuidado com a saúde, porque esse negócio mata, não é brincadeira, certo? Eu fui muito aberto e tive assim, muitos webinars aqui, muita conversa de WhatsApp com 200, 300 vendedores, 400 pessoas aqui, um momento de perguntas e respostas, porque existia e continua existindo aquele medo, as pessoas não sabem como é que a doença vai vir. É o medo do desconhecido, né? É o medo do desconhecido. Por mais que a nossa força de trabalho, na grande maioria, está fora, né, absolutamente fora do grupo de risco, né, porque vendedores, pessoal de indústria, normalmente tem idade abaixo de 50 anos, né?
aqui e acolá entra no desespero, cara, tem pai, tem mãe, ele precisa saber. E a gente que já viveu isso e na posição de destaque, né, sendo o presidente da empresa, que teve alguém da família que morreu, que passou por esse problema, era um ponto de apoio, né? Ele sentia nessa abertura uma possibilidade dele se identificar. Então, para a gente, isso ajudou bastante, certo? Ajudou bastante. E acabou dando um senso de comunidade muito grande. A gente tem uma missão cívica de alimentar as pessoas nessa situação. Se a gente para de funcionar, a gente para de alimentar, então tem nessa cadeia muita gente envolvida. A gente precisa fazer a nossa parte. Né? Nosso papel aqui é enfrentar o... Bruno travou. Deu uma congelada no Bruno, não sei se eu devo falar ainda sobre inadimplência, depois a gente já ter entrado num outro viés, né? Mas fica à vontade aí, Sérgio. Pode seguir. Não, tranquilo. Em relação à inadimplência, acho que é comum para todos os mercados um susto no primeiro momento. A gente também teve esse susto, mas hoje eu acredito não, tenho certeza, né? A gente já deu uma melhorada muito, muito grande, não só em função da retomada realmente do cliente. O nosso cliente percebeu que não faz sentido não pagar. Acho que no primeiro momento teve muito aquele medo, eu vou ficar sem meu caixa e vai que dá algum problema, eu não consigo vender, e aí como é que eu vou conseguir viver? Quando eles perceberam a movimentação do mercado do aço ainda e da construção em alguns estados continuando, eles foram se sentindo seguros com isso, e além de a gente ter mudado um pouco o perfil da nossa venda. Então, a gente estimulou o nosso cliente a fazer pagamento antecipado. Então, a gente passou a fazer mais campanhas comerciais, estimulando que ele antecipasse o pagamento para ter uma boa condição de preço, e assim ele não precisava colocar uma duplicata e o boleto correr o risco de chegar no dia do boleto e ele não pagar. Então, a gente antecipou essa movimentação e reduziu drasticamente o risco de inadimplência que a gente estava tendo. Ok, muito bom. Bruno, tinha caído sua conexão, mas só antes da gente passar aqui para o passo seguinte, é muito importante um depoimento desse seu, que humaniza cada vez mais o relacionamento. Muito bacana e a forma como vocês enfrentaram e trataram o assunto. Muito bacana, mais uma vez, é um exemplo realmente que vocês dão. Mas só antes da gente seguir, lembrando para os nossos participantes as perguntas via chat, e o Mauro tinha uma pergunta aí para fazer, está com você, Mauro. Mas antes de você falar, só dar um destaque aqui nessa empresa que assessora o Lead Ceará, a D2M, é comum nos participantes aqui do Lead Talks serem clientes da D2M. Isso mostra a qualidade... Só porque ele é o melhor, tá, Sérgio? Exatamente. A Só porque ele é o melhor. da equipe da D2M é sensacional. O Mauro, os sócios dele, toda a equipe, realmente é um trabalho de muita qualidade. Mas é com você, Mauro. Obrigado, Serginho. Aline, era até com você, Aline, mas você, de certa forma, já abordou essa questão, mas eu queria que você falasse um pouquinho de que maneira, ou se de alguma maneira, essa questão dessa retração que a indústria sofreu aí nesse início de ano e também foi acelerado um pouquinho, bem muito, aliás, pela pandemia, e também a construção civil, que em alguns estados acabou sendo mais prejudicado que em outros. Isso de alguma maneira impactou para vocês? Como é que vocês acompanharam essa movimentação de mercado e se isso de alguma maneira chegou a mexer com vocês do ponto de vista de negócios mesmo? Sim, chegou, óbvio. Acredito que para todos os negócios, para a gente também teve uma redução no primeiro momento por medo. E só que o que é que aconteceu? Assim, que eu acho que o Bruno também comentou, esses R$600 para as pessoas de baixa renda que estão em casa, eles começaram a querer fazer também uns puxadinhos, né, dentro de casa. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas do mercado de construção civil, da área de cimento também, a gente percebe que esse pessoal tá assim, dando uma correção nos rebocos, tá entendendo? Eles estão mais dentro de casa, eles estão sentindo essa necessidade, e isso tem influenciado uma retomada, principalmente no nosso mercado, que é pinga-pinga. A gente atende muito pequeno distribuidor e ele vende muito para o consumidor final. E isso fica bem aparente na hora que a gente olha a movimentação da curva do retorno da construção civil.
Para esses Aline... pequenos, tá? Para os pequenos. Sim, é isso que eu queria saber. Mauro, você vai seguir? Posso seguir aqui? Por favor, pode seguir, Sérgio. Ô, Vicente, eu queria que você desse uma palavrinha sobre a questão da sua fintech, do Mitubank, e também da área de locação de veículos que vocês atuam. Como é que foi que no primeiro momento você falou somente da área de terceirização de mão de obra, esses outros dois setores, como é que está sendo? Sérgio, eu não escutei a pergunta direito. Repete, por favor. No primeiro momento, só antes da gente seguir, no primeiro Sérgio? momento, eu estou lhe ouvindo. Vocês me ouvem? Bruno? Tá. Tá ouvindo, Vicente, agora? Agora eu estou. Tá. No primeiro momento, você falou somente da terceirização de mão de obras. Aí eu queria saber, com relação à fintech, o Mitubank, com relação à locação de veículos que vocês atuam também. Como é que foi esse momento inicial? Ano passado, a gente viu uma oportunidade de locar veículos especificamente para motoristas de APP, né? Então, assim, logo no início de abril, a gente viu que assim, houve uma caída muito grande, tá? A demanda caiu muito, tá certo? 50% basicamente dos carros locados deixou de ser locado, tá certo? Mas como representa muito pouco do nosso faturamento, tá? Não houve assim uma mudança. Agora, da semana passada para cá, já está começando novamente os carros serem locados, tá? E assim, foi uma perspectiva que muitos motoristas ficaram com medo, muita gente também deixou devido ao isolamento, ficar dentro de casa, tá? Mas eu acho que assim, foi um número normal, tá? A gente esperava até mais de 50% a retomada. Mas como também os motoristas de aplicativo eram um serviço essencial, gente que dependia dele totalmente continuou, tá certo, Sérgio? Então não houve essa retomada. E na parte da vigilância e da mão de obra aqui que a gente faz, assim, não surgiu novos clientes. Nossa preocupação era manter o cliente que já tinha. E para me manter o cliente, eu tinha que estar com o homem lá, voltando novamente, né? Trabalhando. E se ele não estivesse trabalhando, eu tinha que ter reposição, tá certo? Isso, assim, foi algo que a gente trabalhou. Vicente, na área de locação de veículos, vocês têm a intenção também de entrar para locações corporativas para as empresas? Tem essa visão, não? Nós estamos focados em motorista de aplicativo, tá? Porque nosso negócio como motorista de aplicativo, assim, a gente é um pouco diferente das outras locadoras. As outras locadoras, elas te exigem um calção, tá certo? Com cartão de crédito. E a pessoa que está indo dirigir Uber, primeira coisa, não tem esse. A gente já fez diferente, foi o que a gente fez. O calção a pessoa paga durante X semana, vai dando R$100 durante a semana, durante 12 semanas, tá certo? Então, assim, facilitando o acesso, né? Facilitando o acesso. Como a gente tem um rastreamento veicular, assim, a pessoa deixou de pagar, não pagou, porque eles pagam por semana, tá certo? Não pagou a primeira semana, a gente sexta-feira, na segunda-feira já está bloqueando o carro, tá certo? Então, assim, muito controle, tá certo? Mas baseado nesse controle que a gente tem, a coisa assim, eu vejo sentido, tá? E eu vejo que é um negócio que quando passar mais essa crise de isolamento, que as pessoas puderem sair, é um negócio que vai ter uma retomada, tá? É um negócio que a gente acredita muito, ok? E com relação ao Mitubank, a atuação de vocês, como é? A gente criou uma fintech de meios de pagamento, tá? E essa fintech, além de pagar salários, tá? E também ter o consignado para o empregado, ter um adiantamento lá. Hoje essa fintech ela mais está voltada para condomínios, até mesmo porque a gente atende a portaria virtual e para o condomínio colocar uma portaria virtual, ele tem que demitir os empregados, tá certo? Então, a gente
devido a isso, a gente criou um fundo, tá? E nesse fundo a gente está com dinheiro para quê? Para poder bancar a rescisão dos empregados Eles desses adiantam para o condomínios. condomínio, né, para abacar com a economia que eles vão ter com a portaria virtual, não é isso? Exatamente. E Tá. também, dentro da fintech, a gente está trabalhando com adiantamento de receita para condomínios, tá? Isso aí foi através do fundo que a gente criou. E, assim, esse algo ligado à fintech, a condomínios, parou um pouco por causa das assembleias, né? Que não estão permitidas. Mas é um negócio também que a gente acredita, tá? E o meio de pagamento está muito bem. Hoje a gente já tem 15 mil pagamentos mês, tá certo? Estamos faturando quase 15 milhões mês, tá certo? Tá 180 milhões ano com essa fintech. E a gente acredita também nessa fintech porque ela tem uma conta pessoa jurídica virtual. E a gente sabe que muita gente vai ficar sem meios bancários, tá certo? Então, assim, você vai poder abrir a conta na Mitobank, tá certo? E receber todos os seus créditos via Mitobank, tá certo? E, assim, nós não estamos ligados ao Bancem. Nós temos uma conta única, que essa conta única você pode trabalhar sem ter bloqueio, sem ter nenhum desses casos que sempre acontece. Entendi. Ok, Sérgio? Tá ótimo, Vicente. Aline, nós vamos agora iniciar um novo bloco, que é o que as empresas projetam de remodelagem dos seus negócios no pós-pandemia. Então, para vocês do Grupo Açarense, o que vai mudar internamente, o que muda no seu mercado? Vocês, para mim, caracterizam-se pelo otimismo baseado em dados técnicos. Qual a expectativa para o restante do ano? Eu acho interessante que tem muita gente falando de certezas, né? Que o novo normal vai ser completamente diferente e tal. E como você falou, a gente usa muitas ferramentas, a gente usa tecnologia, a gente está até agora olhando a aquisição de machine learning para a gente poder ter uma observação diferente dessas curvas todas de comportamento e aprender com isso. Mas eu não tenho tantas certezas. Então, assim, a gente é muito de planejar, rodar, observar e melhorar. Porque a mudança, eu acredito que ela não vai acontecer da noite para o dia como uma virada de chave. Acho que é como um tabuleiro de xadrez. Você mexe numa peça, então você acaba tendo que ter uma adaptação de outras para a coisa fluir. E o negócio como um todo, ele é um alvo que ele está em movimento, é um organismo vivo. Então, o que a gente vai continuar fazendo é observando o comportamento das coisas, agora sendo rápido na execução do ajuste. Acho que nunca, assim, quando a gente pensa em insight para esse momento, acho que o insight mais antigo e continua sendo o mais atual e atemporal, acho que é um insight de Darwin, né, que fala sobre o poder da adaptação. Então, quem sobrevive é o mais adaptável, e eu acredito que o uso da tecnologia pode fazer com que a gente acelere a nossa condição de se adaptar. Eu acho que o trabalho com pessoas, para que elas estejam alinhadas e estimuladas a ter um olhar diferente, é um grande ponto de virada. Então, a gente vai continuar só potencializando esse nosso jeito de se adaptar, ser rápido, ser flexível, se ajustar e acelerando isso usando tecnologias e algumas ferramentas que a gente foi encontrando aí, que vão nascendo. Né? Eu não posso te dizer o que é que eu vou fazer no final do ano, porque pode nascer durante esse período de pandemia uma super ferramenta, e aí a gente vai estar de olhos abertos para enxergar e aplicar. Mas eu com relação não sou profeta nesse nível, eu não sou profeta nesse nível, não. Por isso que eu perguntei assim, a expectativa de vocês, porque você falou que quando começou essa questão do isolamento, vocês achavam que ia ter um impacto, mas ele foi menor do que vocês estavam esperando. O que é que vocês estão achando agora para o segundo semestre e esse restante de junho? Eu vou dizer o que eu acredito que possa acontecer, tá? O governo vai precisar usar algumas ferramentas para reativar a economia, porque não tem como deixar ela parada. E se tem falado muito que a construção civil vai ser um dos veículos. E sendo um dos veículos, eu acredito que a gente possa estar
bem posicionado nesse sentido. Então, como a gente tem que estar preparado para receber esse estímulo que tem sido sinalizado, tá? E eu estou falando do nosso negócio. Acho que cada um tem que olhar para o seu negócio e encaixar ele no ambiente que a gente vai ter, buscando as oportunidades. Algumas vão nascer de fora, outras podem nascer de dentro também, mas a gente tem que estar bem atento a isso. No nosso negócio, eu acredito que a necessidade de uma retomada de economia pode favorecer o mercado de construção civil, e aí a gente vai estar pronto para isso. Pegando exatamente esse gancho da construção civil que você falou, eu quero aproveitar a nossa audiência e divulgar para os nossos filiados que na quinta-feira, dia 11 de junho, depois de amanhã, às 12h30, teremos mais uma edição da live do Lead Ceará. E nesta quinta nós vamos ter a participação muito especial do senhor Eliorne, fundador da Cirela, uma das maiores empresas do setor da construção civil do país, este setor tão importante na geração de empregos, e observando que não é comum o senhor Eli aceitar convites. E teremos essa grande oportunidade de debater sobre o setor imobiliário e da construção civil. Mas, avançando aqui nas nossas perguntas, o tempo vai correndo, né? A gente tem sempre vontade de permanecer mais tempo. Mas, Vicente, nas empresas do grupo, você teve realidades diferentes. Na locadora de veículos, você teve essa retração inicial, na terceirização de mão de obra, você teve aquecimento, e depois que a poeira sentar, qual horizonte você vê? Tem mudança de processo? A necessidade maior de limpeza e de cuidados sanitários aquece o setor de terceirização? Seu som está desligado. Como a Aline falou, e assim, e o mercado está vendo, assim, a gente espera que o governo dê uma ajuda às pequenas empresas e às médias empresas, tá? Porque vai ser uma retomada muito difícil. Porque quando você vê que um restaurante vai poder abrir só 4 horas, como é que ele vai manter uma estrutura total por 4 horas? Tá certo? Então, assim, eu vejo um pouco de dificuldade no futuro, tá certo? Mas devido a gente ter conseguido fazer um trabalho anterior muito grande de redução de custo, de trabalhar com... Estamos mudando nosso sistema de gestão aqui, tá certo? Total. E a gente vai estar tudo interligado. Entendeu? Assim, a gente acha que a nossa estabilidade vai fazer com que a gente continue caminhando, trilhando com muita tranquilidade, mas a gente acha que no caminho vai ter alguns percalços que alguns concorrentes da gente vão deixar de existir. Então, a gente acredita mais em crescimento infelizmente, com a saída de alguns concorrentes do mercado do que com a abertura de novos negócios. Tá certo? Porque, assim, como a Aline falou, a construção civil, na hora que vai construir um condomínio, você começa hoje, daqui a 3, 4 anos, que vai concluir, vai ter uma portaria, tá certo? Então, assim, agora, um caminho que a gente está trilhando e que a gente fez muito bonito e foi importante foi, assim, esse trabalho nos hospitais, tá certo? Então, assim, como a gente criou uma estrutura e criou uma forma de trabalhar com os hospitais, a gente pensa em ir para outros estados com essa forma de gestão que a gente fez dos hospitais, tá certo? Então, sempre, nosso negócio é olhar as pessoas, tá certo? Nós estamos olhando muitas pessoas, tá certo? A gente já tinha um setor de contratação muito eficiente, agora a gente teve que ter excelência, melhorar muito, tá certo? Que a contratação é tudo, tá certo? Então, assim, a gente viu que tinha muita falta, muito turnover, e a gente teve que fazer algumas alterações, porque nosso negócio, nosso produto é gente, tá certo? E gente que precisava de ajuda, a gente ajudou, tá certo? Nós temos aqui dentro da empresa, como eu disse, 4 médicos de trabalho, tá certo? E, então, esses médicos, essas pessoas, quem está precisando está vindo para cá, tá certo? Assim, em vez de ele estar indo para um hospital para fazer uma consulta, para fazer isso, ele vem para dentro da empresa. Com isso, assim, quem está doente mesmo, quem precisa de ajuda, vai vir para a Servinac. E aquelas pessoas que, como a gente, o número de empregados é muito grande, pensavam que poderiam ter um atestado, ter isso e tal,
eles pensaram duas vezes, tá certo? Então, a gente está vendo isso, assim, e é muito importante, aplicando tecnologia, né? Assim, hoje nós estamos comprando um lote de câmeras com reconhecimento facial e já medida de temperatura, que a gente vai colocar no nosso cliente, tá certo? Então, na hora que o empregado vai chegar lá, vai ter o reconhecimento facial e vai medir a temperatura. Então, assim, estamos vendo com muita tecnologia e como eu penso que a Servinac é como um banco. Infelizmente, assim, desse lado, a gente tem que fazer tecnologia, o empregado ter no aplicativo dele, o empregado se comunicar com a gente via o aplicativo, tá certo? O aplicativo e nosso call center. E a gente dá toda a condição para ele. Assim, eu vejo muito e em cada vez valorizar as pessoas, tá certo? Valorizar o ser humano e valorizar quem trabalha com a gente. Assim, existe, devido à quantidade de empregados e as funções que a gente trabalha, ser pessoas com a renda mínima, tá certo? Tem certas pessoas que não valorizam muito o seu emprego. 2, 3 diárias na semana, ele ganha o valor do salário mínimo, tá certo? Mas a gente acredita muito, tá certo? Que essa vai ter uma retomada, vai ser um pouco difícil, tá certo? Mas, assim, a gente acredita que o Paulo Guedes tem que mexer nessa estrutura de pagamentos de tributos, tá? A gente não aguenta mais. É muito tributo, é muito tributo. E essa retomada só vai acontecer com essa alteração. Assim, e como a gente já viu, a Câmara e o Congresso, ano passado, o Senado Federal já aprovou muitos projetos. Então, esse é o momento agora de se aprovar a reforma tributária também. Tá certo, Sérgio? A gente acredita nisso com essa diminuição de impostos. Eu quero destacar aqui que o Vicente, além de empresário, ele é contador por formação. Então, ele fala com autoridade disso, porque ele conhece realmente essa dificuldade do dia a dia. É muito caro, se você tem empresa hoje, é muito caro você produzir. Não só pelos tributos que incidem diretamente, mas por todas as obrigações acessórias que demandam uma quantidade muito grande de pessoas para ter na empresa. É um peso que o setor produtivo do país tem hoje e fica carregando, só onerando o chamado custo Brasil, é muito injusto com quem quer produzir. Mas, antes de seguir aqui para uma pergunta para o Bruno, eu quero só citar aqui um comentário do Max Perlingeiro, que compõe o comitê do LIDE Ceará, um dos maiores nomes da cultura no país. Ele diz 3 realidades e 3 gestões irretocáveis. Cada dia uma decisão nova. Parabéns a vocês. Daqui a pouco a gente vai seguir para os outros comentários, para as outras perguntas. Mas, Bruno, quando falamos em mudança de hábitos, o setor alimentício sente muito rápido. Vocês são impactados tanto no food service como na alimentação em casa, pela variedade da linha de produtos da Betânia, como você mesmo já citou, e como vocês visualizam o momento pós-pandemia. E mais, a Betânia estuda oportunidades de aquisição ou o objetivo de crescimento é somente orgânico? Você falou que adquiriram agora uma indústria na Bahia, né? E também com relação aos pontos de venda, clientes de vocês. Qual é a expectativa, já que são inúmeras realidades diferentes? Todos vão suportar esse momento inicial? Vocês precisarão ajudar esse pequeno ou o auxílio emergencial do governo federal cumprir o seu papel de fazer a roda da economia realmente girar? Sérgio, em qualquer situação, né, tem sempre gente ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro. Né? Os que estão ganhando é porque tiveram um momento certo, na hora certa, o cavalo selado passou e ele estava preparado. Então, acho que teremos muitas oportunidades na pós-pandemia, né? Tendências que no meu entendimento, vão ficar. Essa tendência do delivery é uma coisa que veio para ficar. Ela já estava acontecendo nos Estados Unidos, a Amazon Fresh, por exemplo, em Nova York. Em 2 horas, ela entrega qualquer produto na sua casa. Então, se a gente vai entrar ou não no negócio B2C, né, da gente direto para o consumidor, é uma coisa que a gente ainda não sabe avaliar.
com clareza, mas que certamente delivery é uma oportunidade e quem tiver o melhor delivery vai conseguir ganhar mais clientes, né? Eu acho que uma tendência que fica, e nesse Covid acaba sendo mais lembrado, é a história do consumo consciente. As pessoas entendem que, cada vez mais, a responsabilidade sobre o que consome tem consequências. Eu acho que, nesse sentido, no nosso caso, que é uma empresa que compra e vende alimentos localmente, ou seja, cada 50 litros de leite produzido e vendido pela Betânia é gerado um emprego, e normalmente esse emprego no campo. Se a gente consegue contar essa história de uma maneira que o consumidor compreenda, existem chances da gente ganhar esse consumidor, porque a renda fica gerada aqui. Diferentemente de outras indústrias que estão no ramo de alimento aqui da região, por exemplo, o trigo vem do Canadá ou vem da Argentina, o café vem de Minas Gerais, o leite consumido, produzido pela Betânia, aqui é gerado aqui, ou é produzido aqui na região. Então, o trigo, Alexandre Salles quer mudar essa realidade, viu? Pois é. Eu tenho visto o trabalho que ele está tentando fazer lá no Jaguaribe Apodi, né? É verdade. Mas, de uma maneira geral, com exceção da turma de fruta, que está fazendo um espetacular trabalho também, né? Você comer camarão também, a gente consegue aqui tirar leite de pedra com eficiência, né? Então, isso aqui muitas vezes me move desse propósito de que é muito bom estar tocando uma empresa que o seu crescimento gera tanto emprego e renda, e emprego e renda onde mais precisa. A gente nunca pode esquecer que o Nordeste é 25% da renda per capita de São Paulo, é 50% da renda per capita do Brasil, né? Tem a 50%. Então, nós estamos ainda uma região muito pobre, né? E quando se fala um pouco sobre inovação, tem que ter muito cuidado, porque não adianta inovar só no sentido de sofisticar o produto, né? Tem que pensar muito um pouco fora da caixa, a inovação de processos e produtos que cabem no bolso desse consumidor. Não adianta trazer aqui o iogurte grego feito na Suíça, com ingredientes maravilhosos, se as pessoas não podem comprar. Então, a gente tem também um pouco dessa responsabilidade de conhecer muito bem quem é o nosso público, e um pouco também da consciência da nutrição saudável acessível. Tem que ser bom, mas tem que ser barato, né? E leite, nesse sentido, se posiciona muito bem, porque é uma das proteínas, junto com o ovo, das que é mais em conta, né? Então, eu vejo esse pós-pandemia com uma série de oportunidades, notadamente na aceleração de tendências que já iam acontecer. Eu acho que a próxima que vai vir já está, mas vai vir muito forte, é do meio ambiente. As empresas que não tiverem com essa pauta no seu dia a dia, já trazendo as transformações que precisam, vai acontecer. No nosso caso, é meio ambiente, uma coisa de bem-estar animal. As pessoas começam a buscar como é que as vacas são cuidadas, se elas são vacas felizes, se elas estão em estábulos com o mínimo. Isso é uma preocupação mais do consumidor mais sofisticado. Ele quer saber, ele quer saber de onde é que vem o produto, né? E a gente está se preparando para isso, né? Para trazer leite de vacas felizes, né? Ofertar leite de vacas felizes, mas nesse sentido. Mas uma coisa a gente não pode tirar de tela é o fato de que o consumo médio de lácteos é muito correlacionado com a renda. Se você perde 1% de renda, você perde 0,6% de consumo de lácteos. Então, não adianta achar que a gente vai bem numa região que não pode não ir bem, né? E o Nordeste tem dificuldades muito grandes a serem enfrentadas. O turismo era uma importante renda aqui na região, 12% do PIB do Ceará, eu acho que era o número que eu tinha, você pode me corrigir, que você é mais nessa área aí. Vai passar pelo menos o segundo semestre ainda em grandes dificuldades. Não se espera que vá voltar o turismo. Muitas incertezas ainda, né? Muitas incertezas. Nós já perdemos quase 3 meses de turismo, e isso gerava emprego e renda, não só em Fortaleza, mas no Nordeste como um todo. Então, são questões que vão impactar na renda média aqui, vai diminuir o consumo. E essa questão da digitalização e da melhora dos processos é uma coisa eterna, diária, que todas as empresas estão fazendo e que precisam acelerar, porque o que aconteceu muitas vezes, né, com o que está tendo no Covid aí, é que essas tendências que iam demorar 5 anos, né, vai demorar 6 meses. Então, as pessoas que não tinham ainda baixado os aplicativos de delivery, que não compravam online, agora foram obrigadas. Eu vejo a minha sogra, que tem 82 anos, ela já está pedindo comida pelo iFood, coisa que certamente ela não iria fazer.
Ok, Bruno. Antes de passar para o Mauro, para começar as perguntas do público, eu vou ler aqui só alguns comentários. O Raul Amaral, advogado, dizendo que as lideranças jovens desses palestrantes são marcantes. E, Raul, você também é um jovem, porque a idade é um estado de espírito, tá? Então, você também se considere assim. Cláudio Targino falando brilhante a apresentação desses 3 jovens empresários. A Roberto Fontinelli dando parabéns ao líder, aos debatedores, trouxeram importantes reflexões e insights. Eu quero só colocar logo aqui uma pergunta do Germano Belchior, Mauro, e aí em seguida você entra. Meus cumprimentos a todos. Bruno, se não estou enganado, a Betânia tem um fundo com presença internacional como sócio. Essa sociedade está sendo importante para atravessar esse momento? Acho que bons sócios é sempre muito importante, né? Eu tenho a sorte, né, de ter o Fundo Arlon como sócio e que nos traz uma visão internacional, porque eles têm negócio, é uma família que quase um fundo proprietário, fizeram do ramo de trigo lá fora e sempre traz contatos, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu estava conversando com um cara que ele fez contato nos Estados Unidos, um brasileiro, que tocava toda a área de inovação da Ambev, né, do ponto de vista de transformação digital. Esse cara se aposentou e eles têm contatos lá e trouxeram um cara para a gente conversar, entendendo como é que foi feita ou está sendo feita a transformação digital lá na Ambev, que cada dia mais se movimenta para se tornar um marketplace de bebidas. Não sei se vocês têm visto aí o que ela tem feito com o Zé Delivery e mais outras plataformas que estão acontecendo no mercado. Certamente, vender cerveja será só um dos grandes negócios que aquele pessoal vai ter, porque, de uma maneira geral, estou aqui preocupado se eles decidirem entrar em leite, viu, Sérgio? Tá. Então, mas a relação com o fundo é essa, é uma relação boa, eles têm visão de longo prazo, não são fundo financeiro clássico, e eles nos ajudaram muito mais na estratégia, porque o que aconteceu na entrada no fundo, o dinheiro não foi naturalmente para a empresa, né? Ele entrou comprando a participação acionária, uma parte da minha família, uma parte do Jorge, que vendeu a participação dele, né? E eu já expliquei isso, acho que em alguns momentos. Em que ano ainda? Foi 3 anos atrás, né? 3 anos atrás. Naquele momento, o Jorge Parente queria sair do negócio, ofereceu um negócio para a gente. Meu pai já tinha tido no passado uma experiência negativa em comprar a participação acionária de sócio e deixar a empresa em condição não tão boa. E aí o que a gente fez foi que a gente resolveu encontrar um outro sócio que pudesse compor e comprar a participação dele no negócio, que acabou resolvendo não sair por completo, ainda tem uma participação na empresa. Então, a ajuda do Arlon foi totalmente de cash out. Então, do ponto de vista de usar o dinheiro da compra para incentivar o crescimento na empresa, isso não aconteceu. Isso é um pouco da nossa característica também, é uma empresa que vem crescendo, que toda a geração de caixa quase nunca é distribuída por sócio, ela sempre é reinvestida. E é isso aqui eu acho que tem feito, estou convicto de que tem feito que o crescimento aconteça sem necessariamente endividar o negócio a ponto de ficar... Né? É muito comum misturar apurado com lucro, e no nosso negócio as margens são pequenas e eu sou muito pé no chão. Né? Então, primeiro a empresa tem que estar bem e depois é que a gente pensa no resto. Tá certo. Mauro Costa. Sérgio, a pergunta aqui do Helder Bitu, que o Bruno, de certa forma, já respondeu a parte relativa à Betânia, porque ele estava falando exatamente sobre essa questão de inovação, que, diga-se de passagem, é algo que está no DNA da Betânia, né? Inovação como um todo, não só em produtos, mas em gestão, em processos. De alguma maneira, o Vicente já respondeu também, porque ele falou um pouquinho desses novos negócios, do que eles estão trazendo de tecnologia. Aí, Aline, eu vou direcionar um pouquinho para você, porque ele estava falando dessa questão da aceleração, das acelerações mesmo dos negócios por conta da pandemia, de coisas que estavam planejadas para acontecer em 6 meses, 1 ano, e todo mundo precisou correr um pouquinho e acelerar. Ele quer saber como é que as empresas de vocês, no caso eu vou direcionar para a Aço, está se preparando para essa questão de comunicação e de vendas através de canais digitais. Exato.
como eu falei, a gente tinha um projeto na área de marketing e a gente tinha a opção, né? Espera, segura ou segue. A gente decidiu seguir, a gente está correndo muito bem. A gente está trabalhando junto com a UI, não sei se pode falar aqui, mas enfim, é um parceiro que tem trabalhado muito forte com a Eles gente. estão filiados também, Aline, aqui do Lead Então Ceará. ótimo, beleza. Propaganda merecida, né? Pela competência e pela filiação. Então só tem filiado bom aqui, né? Ceará. Exato. Então a gente tem feito um trabalho muito forte realmente de analisar qual é a diferença que a gente pode oferecer para o cliente. A gente, de uma maneira muito interessante, já trabalhava meio que fora da curva dos outros negócios da área de aço. O telemarketing, na época, né, como se falava, que é o nosso principal canal de vendas. Então, você pensa que é uma venda técnica, mas o cliente confia que vai fazer por telefone. Então, o WhatsApp já é um super canal que a gente usa de fechamento de pedido e a gente quer transformar isso em algo mais tecnológico ainda, não usando só a telefonia básica, mas aprimorando isso e com conhecimento de quem é o nosso cliente, qual é a melhor sugestão que a gente pode dar para ele, para ajudá-lo a gerir o negócio dele no processo de compras. Não sei se eu respondi. Se quiser mais detalhes, fica difícil com o tempo correndo aqui. Nós estamos chegando já no final, mas eu vou fazer uns comentários rápidos que tem aqui. O Beto Studart, um ícone no nosso empresariado, dizendo que está aprendendo com esses craques, só conhecimento. Francisco Marinho, 3 grandes empresas, filiado também, IBAST, 3 grandes empresas referência em nosso estado, região, 3 talentos. Aí tem aqui o comentário de Hervelt César, parabenizo o empresário Vicente Júnior, com ousadia está diversificando os serviços do Grupo Servinac, mantendo excelência na prestação de serviços. Deixa eu ver mais aqui. Manel Robalinho também, Anastácio Marinho, nosso filiado também, Rocha Marinho e Salles, advogados, parabéns aos debatedores, ótimas análises. Deixa eu ver mais. Rosimeire Matias Cavalcante, apresentação enriquecedora. Vicente, ela faz parte do Grupo Servinac e diz que tem orgulho e satisfação. Parabéns aí para o Vicente. Sérgio, só dizer uma coisa, o Raul Amaral também mandou algum comentário. Eu queria dizer que os mais relevantes pontos de comunicação que a gente distribuiu com os nossos clientes era o conteúdo formatado pelo Raul Amaral e advogados. Eles estavam sempre munindo a gente de informações na área trabalhista, tributária e, enfim, fiscal. A gente foi um ponto muito forte no nosso processo de comunicação. E em determinado período foi a atualização diária, né? Total. Foi um e-book feito também. juntamente com o Lead Ceará. Isso estávamos distribuindo para todos os nossos filiados, realmente um material de muita relevância. Vamos ver mais aqui. Ok, nós vamos agora para a parte final, está chegando, o tempo está já se esvaindo, mas a participação do público muito boa, e eu queria passar para cada um de vocês para aquele momento final que a gente tem, que é o momento da boa notícia. Eu vou começar com o Vicente Júnior, ver o que ele tem aqui para todos nós que estamos participando, para quem está assistindo também. Qual é a mensagem que você deixa, Vicente? Assim, a mensagem que eu vejo assim a nível macro, tá? É que assim, exceto hoje, né, mas a bolsa de valores nesses últimos 7 dias vem numa crescente, né? Muito boa, tá certo? Então assim, se a bolsa está crescendo, existe algo possível para a gente. E a outra é com a bolsa crescendo, o dólar também diminuiu, né? Hoje já está abaixo de R$5, né? Então assim, eu acho que isso aí são pontos que levam a gente a ter assim algo de muito positivo para frente. Então assim, dificuldade vai ter, mas como a Aline falou, dificuldade e agilidade é o negócio ideal, tá certo? Obrigado, Vicente. Bruno Girão. Eu tenho esperança de que a solidariedade ganhe mais espaço nas nossas vidas, né? Eu acho que nesse Covid
as pessoas começam a compreender isso, que a gente precisa fazer mais pelo próximo. A gente como empresa, eu como pessoa física, tenho buscado ajudar. Esse é um momento, é uma crise que muitas empresas serão bastante mais afetadas do que outras, né? Ninguém vai sair ganhando dessa. Uns vão perder um dedo, outros vão perder o braço, outros vão perder um membro mais importante. E esse é o momento da gente se ajudar, né? Acho que o empresariado brasileiro tem feito coisas muito bacanas, mas é preciso fazer mais, né? É preciso fazer mais. A gente está em condição de privilégio e precisa incentivar mais isso. Uma das coisas que me deixa muito feliz na sociedade americana é exatamente esse fato das pessoas poderem doar mais. E não só doar o seu dinheiro, mas doar seu tempo, doar seu conhecimento, né? Doar sua participação. Nesse momento que a gente ficou enclausurado, tenho certeza que muitos de nós refletiu sobre que vida e que lugar a gente quer deixar para os nossos filhos. E precisa deixar da gente olhar um pouco mais só para as nossas caixinhas e poder fazer mais pela sociedade. Então, eu deixo essa esperança. Eu acho que o povo cearense, o povo brasileiro, não é um povo morredor, certo? Pelo contrário, é uma cultura um pouco de sertanejo, acima de tudo um forte. Nós vamos passar por essa. A gente já passou por muitas outras. Essa é uma crise séria, que tem repercussões, que vai deixar marcas em muitas famílias, mas também não é o fim do mundo. A gente vai encontrar a nossa maneira, cada um fazendo a sua parte, um caminho para sair fortalecido disso aqui. Mesmo aqueles que tiveram seus negócios extremamente afetados, né, vão sair mais fortes como pessoas. Eu já tive na minha família altos e baixos, né, família que quase já quebrou, que já perdeu, e no final o que fica são as pessoas mais fortes. Em toda crise, quando não mata, como diz, fortalece. Então, eu acho que como sociedade, como empresas, a gente passar por uma crise como essa tem lados positivos, né? Tem muitos lados positivos e nós vamos encontrar criatividade, força, trabalho, aonde quer que seja. Só não pode desistir. Muita coragem é o que eu desejo aí para todo mundo. Sérgio, só um segundo muito rápido que eu esqueci. E queria passar para todos, assim, o Grupo Servinac, durante esse período, doou 15 toneladas de alimentos, tá certo? Foram várias instituições, foram doadas 15 toneladas de alimentos, tá bom, Sérgio? Muito bacana, Vicente. Bruno, eu quero deixar registrado aqui o respeito a você e a sua família nesse momento que vocês tiveram a dor da perda da sua mãe, mas mesmo assim continuaram enfrentando, não deixaram se abater pela responsabilidade de tantas outras pessoas que dependiam das decisões de vocês. Então, deixo meu abraço para você, para seu pai, para seus irmãos. Aline, por favor, seu momento da boa notícia. O Bruno foi muito completo no que ele falou. O Vicente deu duas notícias muito objetivas, né, excelentes, a do câmbio, que com certeza acaba influenciando na inflação, e a gente não tem como conviver com isso num país que está tão sofrido como o nosso. Então, é uma boa notícia o câmbio cair. Uma boa notícia é uma ação de solidariedade. O Bruno falou muito sobre solidariedade, cuidado com as pessoas, com a família. Eu acho que foi muito completo tudo que vocês disseram. Eu queria pedir permissão para eu deixar, então, aqui uma reflexão, sabe? Eu acho que a reflexão maior é que o Covid tem uma coisa muito pior do que o Covid. O Covid é algo que está durando um período. Acho que pior são a influência das ações que a gente não muda, a influência dos erros que a gente não para de cometer. Então, eu deixo aqui uma reflexão, que a gente saia pensando assim, quais são os erros que eu vou parar de cometer, né? E que podem durar uma vida inteira. Enfim, então eu deixo aqui essa reflexão para todo mundo, que a gente olhe realmente com um olhar de aprendizado, com um olhar de gratidão, por tudo isso que a gente passou. O que não mata fortalece, né, Bruno? Então, acho que é isso, que a gente tenha a capacidade de se adaptar, que a gente seja forte, raçudo e que mantenha a nossa fé. Nossa fé, a esperança e o amor. E você tem isso no seu DNA, essa questão da fortaleza, da raça vindo do seu pai. Mas, como o Bruno falou, em esperança de um mundo melhor, de cooperação, eu lembro a questão da filantropia, e Eliorne, que vai ser o nosso convidado do Lead Live de quinta-feira, é um dos pontos que ele aborda. Ele, inclusive,
decidiu, ainda em vida e com apoio da família, doar 60% do patrimônio dele. E ele disse, uma vez eu ouvi falando, que isso aí ele tomou essa decisão pelo exemplo do pai dele, que também tinha feito isso. Então, nesse momento, eu me despeço de vocês, agradeço também Mauro Costa, a todos que participaram, nos assistindo, enviando perguntas. Que Deus esteja sempre conosco e quinta-feira no Lead Live, esperamos todos às 12h30. Um abraço. Abraço. Tchau, gente. Um abraço, até mais, obrigado.